Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra online do Grupo Espírita Servo de Jesus. Hoje estamos recebendo a Soninha. Boa noite, Soninha, seja bem-vinda. E o tema de hoje será o suicídio na infância e adolescência, dentro da campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Vou fazer uma leitura inicial do livro Pão Nosso para a abertura dos trabalhos da noite. A leitura será de número 159, A Posse do Reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos, capítulo 14, versículo 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A boa nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam, a cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopo, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhe parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Com as vibrações dessa leitura, vamos elevar nosso pensamento, entrar em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, agradecendo sempre pela oportunidade da noite, pedindo o amparo necessário a todos que estão presentes nessa plataforma, pedindo o amparo necessário à Soninha, que vai tratar de um tema muito delicado, que possamos estar com a mente tranquila, com o coração aberto às reflexões da noite. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Soninha, te passo a palavra. Muito obrigada. De nada. Nós vamos agradecer a oportunidade, agradecer aos servos de Jesus pelo convite, agradecer a espiritualidade amiga. Nós sabemos que é uma honra, né? Eu estava participando de um estudo de mocidade e uma jovem, numa prece, com muita humildade, eu gostei, porque, muita humildade, muita simplicidade, ela agradeceu a Deus a tecnologia, né? Ela falou, Senhor, muito obrigada pela tecnologia, porque graças a ela estamos aqui reunidos. Então, nós vamos também agradecer a tecnologia, porque graças a ela estamos reunidos e não deixamos de estudar o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos e a doutrina espírita, né? E como nosso companheiro falou, é um tema muito importante,
né? Nós entramos em setembro e nós sabemos que em setembro se comemora não, desculpa, as pessoas estão mais voltadas à questão do suicídio, né? Esse tema é um assunto muito importante, por quê? Porque a crescente dele ao longo dos anos, né, faz do suicídio hoje uma doença, uma questão que deve ser observada por médicos, psiquiatras, psicólogos e pela sociedade. Nós já não estamos falando mais de apenas, como dizíamos no passado, um capricho, né, uma frescura, mas estamos falando de uma epidemia, né? Realmente uma epidemia que se espalhou e que hoje tem a atenção da sociedade. Então é importante nós falarmos do assunto e é importante a gente falar o porquê nós devemos valorizar a vida. E aí é que entra a bênção da doutrina espírita, porque ela nos faz valorizar a vida, tá? Então, é claro que a gente vai começar com este tópico. Pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, olha que interessante. Qual que é o processo, então, para chegarmos à perfeição? Justamente a reencarnação. E esse chegar à perfeição significa o quê? A felicidade. Então, hoje, todos nós, né, e não só hoje, como sempre, nós corremos, né, nós buscamos, nós procuramos a felicidade. Felicidade é desejo de todo mundo, de todo ser encarnado, né, de todo espírito que se encontra no universo. E aí, nós espíritas sabemos que a felicidade está aliada ao caminho com Deus. Não é assim? No próprio Livro dos Espíritos ele fala, quando eu me afasto das leis, eu encontro infelicidade. Quando eu estou junto da lei, quando eu faço aquilo que a lei me manda fazer, eu encontro o caminho da felicidade. Parece uma antologia, porque é como se eu estivesse abrindo mão do livre-arbítrio, mas não, né? Eu entendo que a felicidade é justamente estar em equilíbrio com o universo e com as leis, né? E aí, qual que é a forma, qual que é o objetivo, qual que é a forma, né, de eu alcançar essa perfeição? É justamente o processo encarnatório, né? Então, esse é o objetivo da encarnação. Só que para uns, essa encarnação pode ser considerada uma missão. Para outros, porém, é expiação. Quanto mais inferiores nós estamos na escala evolutiva, mais a encarnação é dolorosa. E por quê? É importante a gente entender o porquê. Porque ainda somos ou estamos presos à matéria. E aí a matéria, numa visão bem não é atual não, como é que fala? Uma visão bem efêmera, ela ainda é motivo da minha felicidade. Então, quando me falta algo material, quando eu tenho escassez de algum recurso, né? Quando eu não tenho tudo aquilo que eu desejo materialmente, eu me sinto infeliz. Daí o processo encarnatório ser para mim, nesse momento, o quê? Uma expiação, tá? Mas ele continua falando o seguinte: visa ainda outro fim, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E essa parte é muito bonita. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir aquele ponto de vista
as ordens de Deus. É assim que, correndo para uma obra geral, ele próprio se adianta. Então, da mesma forma que eu preciso passar pelas vicissitudes da matéria para me desmaterializar, eu preciso cumprir a parte que me cabe como co-criadora que sou. Né? O que nós herdamos de Deus? Esse papel de co-criador. Então, eu preciso também, esse é outro objetivo da encarnação, cumprir esse papel, exercer aquilo que eu vim fazer. E quando, a gente vai falar um pouco mais para frente da questão do trabalho, quando eu faço isso, né, eu estou ainda mais encaixada com a vontade de Deus. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, é do universo que todo ser trabalha, né? Lei de trabalho, move o universo, né? Então, eu preciso estar aí, ou cumprir o meu papel de co-criador. Vamos avançar um pouquinho mais, também no Livro dos Espíritos, aqui a gente falou do objetivo da encarnação, que é muito importante, por quê? Porque a gente precisa entender esse objetivo para valorizar essa encarnação. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala de autoextermínio, né, da exterminação da própria existência, da vida física. Então, eu preciso entender, poxa, por que eu estou encarnado? Qual foi o objetivo de estar aqui? Porque senão realmente não tem valor. E se não tem valor, é fácil abdicar dele, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? É a pergunta dos espíritos. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem, depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a vida corporal, a prova da vida corporal. Então aqui ele fala da vida corporal, da reencarnação como uma prova. Então nós vimos ela como uma expiação, como uma missão, e agora nós vemos como uma prova, tá? Como expiação, porque é nela que eu encaro o processo da desmaterialização. E esse processo, às vezes, vem como consequência um passado que eu tenho, e esse passado, tá, me fez o quê? Contrair débitos, né? Eu utilizei mal, e aí eu entrei em desequilíbrio, porque esse universo agora tem que entrar em harmonia com as leis novamente. Aí eu preciso expiar pelo processo reencarnatório. Então, os débitos que eu adquiri na matéria, pela matéria eu mesmo resgato. Ela pode ser uma prova, né? Porque eu preciso dela, né? Para chegar à perfeição, né? Então, um aluno, para passar de ano, precisa fazer uma prova. Essa prova é aquela que vai testar se ele realmente pode ir para um novo nível, né? Para um outro ciclo. Mas também é uma missão. Por quê? Porque eu não estou aqui para sofrer, eu não estou aqui para pagar, eu estou aqui para ser herdeiro de Deus, efetuar o meu papel de co-criador. Então, olha como é rica essa noção da reencarnação. Eu preciso entender esse processo. E eu preciso entender por que Deus me deu essa oportunidade. E aí a gente vai tirar, né, a palavra. Por que Deus me jogou aqui, me deixou para sofrer nesse mundo material, onde as leis são injustas, as pessoas são corruptas? Às vezes a gente tem essa noção, onde as dificuldades são tamanhas, eu nunca sou feliz, num dia eu sofro, no outro eu sofro mais. Às vezes eu tenho momentos de felicidade, mas os problemas, né, sobrevêm. Não, gente. Deus me deu a oportunidade de alcançar a felicidade. Se eu hoje não sou feliz, é por quê? Porque eu mesma me imponho a infelicidade, tá? Então, além de trabalhar aqui agora o processo da importância da reencarnação, a gente vai trabalhar o quanto Deus é grandioso de me dar oportunidade. Vamos nos imaginar corrigindo um filho, né? O filho faz alguma coisa errada, nós nos irritamos. Nós falamos, eu não vou falar novamente, né?
Não é para fazer isso. Imagina se Deus se irritasse conosco como nós nos irritamos com os nossos filhos. Imagina se ele falasse, não vai reencarnar de novo. Vai sofrer para sempre no inferno, né? E aí não vai crítica alguma, mas essa noção nos conforta. Então, olha, você não vai sofrer para sempre. Você pode ter uma oportunidade para ser então feliz, né? Então, olha a bondade, a misericórdia divina. Então, eu tenho que afastar esse conceito de que Deus é aquele que castiga, que pune, e que a existência corporal é para sofrer, é só para pagar, é só para resgatar, é só para viver a dor, né? E aí, dentro desse outro conceito, a gente vai trabalhar agora essa questão da infância e da juventude, né? Por quê? Depois nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do suicídio, nós vamos fazer essa ligação. Mas quando eu falo em suicídio com espíritos maduros, com adultos, né, responsáveis, eu falo de pessoas que respondem pelos próprios atos. Quando eu falo do suicídio na infância, no período da infância e da adolescência, eu falo de espíritos que estão sob a responsabilidade de outros espíritos. Né? Então, eu tenho que analisar essa questão. Não são espíritos que respondem por si só, né? Não quer dizer que eles não vão ser responsabilizados pelas suas atitudes, mas eles não respondem porque estão sob a tutela de outros espíritos, né? E aí a gente tem como referência os pais, mas hoje nós temos os avós que cuidam, né? Nós temos famílias de outras formatações, mas aqui nós vamos generalizar os pais, tá? Mas todo aquele que é responsável pela criança, ele tem essa responsabilidade direta sobre a vida dela. Então, a gente precisa falar sobre esse estágio e a gente precisa falar sobre a responsabilidade desse pai com relação a essa criança. Então, no currículo da Federação Espírita Brasileira, que é um currículo para evangelizadores, na introdução tem uma parte muito bacana que ele fala o seguinte: quem é o evangelizando? E aí é quem é a criança como evangelizando, tá? Ele coloca o seguinte: o evangelizando é um ser espiritual criado por Deus e que participa dos dois planos da vida, do físico e do espiritual. Então, aí a gente tem dois conceitos. Quem é a criança? Quem é o jovem? Né? É um espírito encarnado, então ele participa dos dois planos da vida, do físico e do espiritual, né? Não posso me esquecer disso. É um espírito com as suas tendências, com as suas bagagens, né? Às vezes é um espírito mais velho que os próprios pais, ok? E hoje eu tenho que encará-lo como um espírito encarnado, sob a influência da matéria, tá? Então ele continua. Como ser espiritual, traz toda uma bagagem acumulada ao longo de sua trajetória evolutiva. Seu destino é toda a perfeição de que é suscetível e para isso conta com o tempo necessário, pois que seu esforço de aperfeiçoamento não se circunscreve apenas a uma forma terrena, né? Nesse processo de autoaperfeiçoamento, o educando se transforma e transforma a realidade que o circunda. E aí, é um espírito, né, como nós vimos aqui, que passa por esse processo de aperfeiçoamento e que precisa ser guiado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele influencia o meio, ele recebe a influência do meio, né? O livro Pensamento e Vida é bem claro quando fala que nós vivemos numa comunicação constante, nós vivemos interrelacionados, né? E aí, quando a gente fala da criança, a gente fala de espíritos, tá? Que são, às vezes, até mais suscetíveis às influências externas. Por isso que eles dependem muito de seus pais, tá? Pergunta agora 383 do Livro dos Espíritos, para a gente trabalhar um pouco mais esse processo. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância?
Por que a gente já não nasce adulto? Por que eu tenho que passar por esse período infantil? Tá? Então, os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem um adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, tá? Então, o espírito, principalmente nesse mundo que nós vivemos, tá? Que é um mundo de prova e expiação ainda, caminhando para o mundo de regeneração, bem perto, coladinho ali, né? Nós já quase estamos lá, né? A gente necessita desse estágio um pouco mais demorado. Nós temos relatos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo que em mundos mais evoluídos esse estágio é menor, mas a gente precisa desse processo, porque é justamente nesse período infantil que o espírito está mais propenso a aprender coisas novas, né? O que acontece? O espírito não está totalmente ligado ao corpo físico, ele está no estado de sono, de adormecimento, e ele capta coisas novas com mais facilidade. Então, esse estágio é extremamente importante, né? Da mesma forma que ele capta coisas positivas, ele vai captar coisas negativas. E como a maioria de nós estamos encarnados num processo de prova e expiação, então para depuração ou para expiação, se eu não aprendo coisas boas nesse processo infantil, nesse período infantil, a tendência é sucumbir ao homem velho que já está arquivado em mim. Há muito tempo atrás, o Afonso Chagas estava dando um estudo na mocidade que eu frequentava, né? Não é tanto tempo assim que eu não sou tão velha, né? Mas ele falando sobre o processo de aperfeiçoamento, e eu me lembro muito de uma pergunta que foi dirigida a ele: Afonso, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, as obras são claras, por que a gente não faz? É só fazer. E aí a resposta dele foi a seguinte, que é a resposta que o Espiritismo, né, nos traz. São milênios vivenciando hábitos negativos. Somos espíritos milenares. E o meu trabalho agora não é só viver, mas é construir toda uma nova estrutura de vida para acertar. Se o espírito recebe a informação enquanto criança, é muito mais fácil. Por quê? Porque ele já começa a existência adquirindo novos hábitos. Para quem sabe como os hábitos são formados, sabe que eles precisam ser repetidos até que as nossas sinapses possam ser automáticas com relação àquele determinado hábito. Isso falando fisicamente, né? O cérebro funciona dessa maneira. Bem resumidamente aqui, viu, gente, que eu estou falando sobre isso. Porque o tema é muito vasto, né? Então, quando eu ensino a criança, né, desde cedo, quando eu começo com os valores, os princípios morais desde a infância, a probabilidade dela cair é muito menor, tá? Por quê? Porque ela tem base e estrutura, às vezes, para vencer hábitos negativos do passado, tendências negativas. E aí, gente, dentre essas tendências, nós temos o suicídio. Porque quando a gente fala de suicídio na infância, geralmente nós estamos falando de tendências de vidas passadas, né? A criança, ela ainda não tem uma lógica para escolher nessa existência o suicídio, né? Ela ainda não tem esse discernimento para escolher por conta própria. Então, geralmente, são tendências do passado. E na adolescência também. O espírito tem um pouco mais de poder, né, de liberdade sobre isso, mas também é muito forte a questão da tendência. Então, quando a gente fala de suicídio no período da infância e da juventude, a maioria dos casos são espíritos reincidentes, né? Como eles arquivaram esse processo no corpo perispiritual, hoje esse processo ainda está vivo, né? E como a nossa ligação corpo físico e corpo perispiritual ela é feita célula a célula, então esse processo ele se expõe, exterioriza em vontade na matéria, tá? Mas é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque aí a gente entra num outro processo. Qual que é o papel da educação? Qual que é o papel dos pais?
Então, no próprio Livro dos Espíritos, ele fala, maternidade é uma missão, mas, sobretudo, é um dever. Maternidade e paternidade, né? Sobretudo, é um dever. É um dever dos pais guiar o espírito pela senda do bem. Tá? Deixa eu só ver se eu acho a pergunta aqui. Espera aí só um pouquinho. Acho que é 386? Ou 385, não me lembro agora. Peraí. Não. Agora eu não vou achar, não, mas é mais ou menos isso que os espíritos falam, né? A maternidade, ela é uma missão, mas, sobretudo, um dever, tá? Então, os pais, eles são responsáveis pela educação da criança enquanto estes estão sob a sua tutela, que é praticamente a reencarnação inteira, tá? E aí, nesse mesmo currículo da Federação Espírita Brasileira, ele vem trabalhar um dos papéis da educação, e a gente achou bem interessante, porque tem muito a ver com a sociedade. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala do envolvimento desse espírito com a sociedade. Então, ele fala o seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, chave do progresso individual. O homem de bem respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados, quando ele introduz esse conhecimento de si mesmo. Com base no que vem sendo expostos, ficam estabelecidos, então, como objetivos da educação espírita: promover a integração do evangelizante consigo mesmo, com o próximo, com Deus. E aí, nós acrescentamos recentemente, né, e aí é um ponto de vista nosso, com a família. Porque quando a FEB trabalha com o próximo, a gente já trabalha com a família, né? Mas aí a gente acrescenta em especial, dando uma ênfase. Eu ouvi isso no estudo da Sônia de Menezes, que, por sinal, é minha mãe, é verdade. E a gente achou interessante acrescentar. Por quê? Porque é o meu próximo mais próximo, mas vale a pena frisar, né? Porque geralmente é onde nós vivemos ali os nossos maiores conflitos. Então, promover a integração do indivíduo, né? Olha que objetivo sensacional. A educação dos pais permite que isso aconteça, né? Eu vou voltar nessa promoção da integração do indivíduo, mas eu vou um pouco mais para frente para vocês entenderem. Olha só. Segundo objetivo da educação espírita, oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como homem integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação do seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Então, a minha educação promove isso no espírito, tá? Ele se sente como parte integrante do todo, ele se sente como um espírito que precisa assumir responsabilidades, ele se sente como agente transformador da sociedade, e aí a gente entra, né, promover a integração com o próximo. Então, a minha educação, ela promove a integração ou a exclusão desse indivíduo da sociedade? Ele sabe viver em sociedade? Né? Já trabalhei, trabalho até hoje na área de recursos humanos, e a gente vê pessoas que não sabem trabalhar nas empresas. Pessoas que não sabem conviver e, por isso, não sabem trabalhar, né? E hoje, muito com as pessoas mais jovens. Por quê? Porque elas, primeiro, às vezes têm dificuldade em ser colaborativo no ambiente de trabalho e elas confundem, né, direitos e deveres com relação pessoal, né? Então, a convivência e a obrigação e as responsabilidades ficam muito mais difíceis, né? E a educação, isso vem de onde? Do lar, né? A gente sabe e a gente entende o espírito que foi bem educado na infância, porque ele demonstra isso em todos os ambientes dele, na sociedade, e o trabalho é uma delas, né? Com Deus, né? Nós precisamos entender melhor que é Deus. Qual que é o meu relacionamento com Deus? É aquele Deus que me atende na hora que eu preciso e quando ele não me atende, eu fico de mal, né? É aquele Deus que faz o que eu quero e quando ele não faz, eu isolo, né?
Qual que é o meu relacionamento com Deus? Porque eu achei muito interessante, e isso está no livro, se não me engano, Caminho, Verdade e Vida, ele falando que Deus está conosco. Não, o livro Respostas da Vida. Emmanuel fala que Deus está conosco a todo momento. Agora eu tenho que ver se eu estou com Ele, né? Porque se eu estou com Ele, eu consigo essa comunhão, essa sintonia, essa integração. Então, a minha educação precisa ensinar isso, né? Meu filho, será que nós estamos com Deus? E aí entram vários processos dentro do lar. O processo de culto cristão no lar, o processo de evangelização espírita. Nós citamos aqui, né? Eu tenho que oferecer ao espírito a oportunidade de perceber-se como homem integral, ser crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente transformador do seu meio, mas enquanto ele está sob a minha guarda, ele faz aquilo que eu quero, na verdade. Por quê? Porque eu que respondo por ele. E aí, ele não escolhe se vai à evangelização, ele vai à evangelização porque é importante para mim, é também importante para ele. Ele não escolhe que vai fazer o culto, ele faz o culto, né? Ah, mas quando ele estiver grande, ele decide. Nós acabamos de falar aqui dos hábitos adquiridos. Se eu não ensinei ele a ser um homem de bem, a participar do culto cristão no lar, a respeitar as pessoas, né? A ter um contato com Deus, ele não vai escolher isso quando ele crescer, porque ele não tem esse hábito formado. Muito difícil ele fazer essa escolha, né? Ele vai escolher aquilo que ele vive, que é o quê? O videogame. E aí vão crescer a ideia do videogame. Apesar que tem muitas pessoas que brincam no videogame com 40, 50 e são viciados nisso, né? E aqui não vai uma crítica, né? Mas se ele escolheu o videogame quando era criança, em contrapartida à evangelização, por exemplo, quando ele cresce, ele escolhe outro tipo de prazer material, né? Que pode ser o sexo em desequilíbrio, que pode ser o materialismo em excesso, pode ser o álcool, o fumo, as drogas e por aí vai, né? Então, eu preciso incutir isso, eu sou responsável por ele. Os pais guiam, né, conduzem os filhos como um motorista conduz o seu veículo, o seu automóvel. Se eu sentar no banco do motorista e permitir que o veículo faça o que ele quiser, provavelmente não chegarei vivo a lugar nenhum, porque ele não tem condições de fazer isso, né? Então, ele precisa de uma inteligência maior que o guie, da mesma forma, a criança, tá? E aí, promover, tá? Outro motivo, outro objetivo da educação, promover a criança o estudo da lei natural que rege o universo, da natureza, origem do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Se eu sou espírita hoje, é porque a doutrina espírita faz diferença na minha vida. É porque conhecer reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, das existências, isso tudo faz diferença na minha vida. Não é verdade? E se faz diferença positiva, o espírito que está sob a minha tutela também precisa conhecer isso, né? Hoje, os espíritos que entendem de lei de causa e efeito, eles entendem essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Eles não questionam, eles não se revoltam. E quando eu falo de conhecer, eu falo de conhecimento mesmo aplicado, né? Porque eles entendem que o que acontece por uma razão, que Deus não é injusto. E, como nós falamos aqui, que ele não é aquele que pune, que magoa, mas é aquele que educa com todo o seu amor e com toda a misericórdia, né? Então, mas eu preciso ter conhecimento de quê? De lei de causa e efeito. Eu preciso ter conhecimento que o livre-arbítrio mal utilizado me proporciona uma reparação, ou me exige, ou me obriga uma reparação. Eu preciso ter conhecimento da reencarnação. Então, são esses conhecimentos que fazem toda a diferença na vida do espírito. Se eu não tenho conhecimento de mortalidade da alma, por que eu preciso perdoar? Se o espírito vai morrer com o corpo amanhã, não tem necessidade de perdoar. Eu posso ficar com raiva, eu posso agredir, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso ser corrupto. Eu vou morrer, o espírito vai morrer, e aí a vida que tem para viver é essa mesmo. Então tem que aproveitar o máximo que eu conseguir. Só que se eu tenho conhecimento da imortalidade da alma, eu sei que eu preciso me responsabilizar pelas minhas atitudes e que a verdadeira vida não é essa. Eu passo um tempo aqui na matéria para viver a minha vida, que é a de lá. É como se aqui eu estivesse
num estágio, né, obrigatório, para que depois eu possa me formar e ficar do lado de lá. Do lado de lá que eu estou falando é viver a vida como espírito, né? Porque tudo é espiritual, tá? Então, esses conhecimentos, eles são importantíssimos para o espírito. E aí, por que a gente está falando disso tudo? Por quê? Porque quando eu tenho esses conceitos, o suicídio, ele pode até passar pela minha cabeça como sugestão, mas a probabilidade de cometê-lo é pequena, né? É mínima, porque eu tenho conceitos para debater essa questão, tá? Então, quando eu penso no suicídio, eu penso na oportunidade que eu tenho, né? Eu penso na reparação. Muitas pessoas não cometem o erro porque têm medo mesmo desse processo reparatório. Não é o ideal, porque o ideal é fazer as coisas com consciência, mas já é um processo de que o conhecimento está começando a se instalar na criatura, né? E aí, às vezes, ela resiste, porque o importante, nesses casos, é a resistência do espírito, tá? Resiste 1 ano, 2 anos, 5, 10, e quando ele assusta, a existência está findada por causas naturais, tá? Então, esse conhecimento, ele alimenta a força que o espírito tem de continuar no trabalho de cada dia, né? A cada dia basta o seu mal. E quando a gente, é uma frase do Evangelho, quando a gente analisa essa frase, a gente vê que a gente não precisa sofrer por antecipação. Se eu não me engano, Irmão X tem uma história muito interessante. Eu sei que é a psicografia de Chico Xavier, agora eu não lembro se é Irmão X, mas de um espírito que estava passando por uma tragédia financeira gigantesca, e aí ele tira a própria vida, e quando ele faz isso, no outro dia, né, as coisas melhoram, e a tragédia financeira ela se dilui ao longo do tempo, e se ele não tivesse exterminado a própria vida, ele ia passar por ela sem problemas algum. Então, eu preciso não sofrer por antecipação, né? E o Espiritismo me dá essa noção, o conhecimento da doutrina espírita é muito importante. E por que eu falo do conhecimento da doutrina espírita? Porque ela esclarece o Evangelho de Jesus e ela tem essa missão confortadora, né? Consoladora, que Jesus nos promete em seus últimos dias de existência no planeta, como encarnado. Tudo bem? E aí, a gente vê que se os pais têm responsabilidade com esse espírito dentro desse processo educativo, né? Cabe a eles também a função de perceber determinadas tendências e de afastar da ideia dos filhos estes pensamentos, através de vários recursos, e aí a gente já citou aqui alguns, mas principalmente o conhecimento da doutrina espírita através do culto cristão, através da evangelização infantil, através da oração, através do passe, através da água fluidificada, né? Fazer aí, recorrer aí em vez de recorrer ao remédio, a maneira preventiva, evitando que isso se conclua, né? E aí, vamos passar para uma outra etapa, que a gente pegou lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o suicídio, algumas características dos espíritos suicidas, né? Então, quando a gente fala do suicídio, a gente fala de características que vão se instaurando no espírito e que, às vezes, fazem parte, né? E a gente não observa, deixa passar e permite que esse espírito caia no suicídio. Então, ele coloca para a gente o seguinte: algumas características, tá? Desgosto com a própria vida, né? Então, o espírito que chega a cometer o suicídio,
Um dos principais fatores que o levam a isso é o desgosto com a própria vida. E hoje, depressão é um fato, né? É uma doença que também tem sido tratada com muita responsabilidade pelos profissionais da área, né? Que deixou também de ser uma frescura, que deixou de ser um problema sem importância, porque a gente sabe que às vezes o espírito não sabe lidar com as pressões que ele vive enquanto espírito encarnado. E isso, gente, vai muito também do processo educativo, né? Então, hoje a gente tem espíritos que não conseguem, como a gente falou aqui antes, viver em sociedade, viver com o outro, né? O excesso do eu, do interesse pessoal faz isso. Então, nós temos pais que dão tudo para seus filhos, que não deixa que eles lutem, que não deixa que eles conquistem, né? Que não permitem que eles ouçam não. E depois eles crescem e tudo que acontece contrário do que o desejo lhes contrário do que eles desejam, né? O que eles desejam é motivo para o autoextermínio, né? Eles ficam desgostosos com a vida. Então, nós citamos aqui os benefícios da existência. Se a encarnação é uma oportunidade, eu deveria acordar todos os dias extremamente feliz, agradecidos a Deus. Senhor, não tenho dinheiro algum, obrigada. Senhor, passo por uma doença, obrigada. Né? Por mais que eu tenha problemas, eu precisaria agradecer com alegria todos os dias. Né? Importante ensinar os filhos a agradecer a Deus, não só porque a gente ensina, né? Quando eles recebem alguma coisa, muito obrigada. Mas será que eu ensino os meus filhos a agradecer a Deus? Senhor, obrigada. Será que eu mostro para ele, né, a responsabilidade que ele tem com a existência, o quanto ele foi abençoado por estar mais um dia encarnado, tá? E quando a gente chega ao auge do desgosto pela vida, é porque algumas características foram se instaurando no processo. A ociosidade. Jovens precisam trabalhar, jovens e crianças. Eu preciso ensiná-los a trabalhar, né? Eu preciso ensinar o meu filho a ser responsável pela sua bagunça. Brincou? Vamos catar os brinquedinhos? Pega a meia lá para a mamãe e tira a meia do chão. Cata seu sapato, coloca no lugar, tá? Tirou a fralda, 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, tirou a fraldinha, agora vai lá e jogar sua fralda no lixo. Responsabilize-se pelas suas atitudes, por aquilo que você faz, desde cedo. Não é aquele trabalho profissional, não vou escravizar a criança, mas ela tem responsabilidades, né? O adolescente, ele precisa ter atividades, tarefas dentro do lar que o deixem responsável por alguma coisa, né? E não é aquela tarefa que eu pago para ele fazer, não, gente. Um jovem que mora no lar, ele precisa ajudar a cuidar desse lar. Então, arrumar a própria cama, cuidar do cachorro, varrer a casa, arrumar a cozinha, é responsabilidade dele. Mente ociosa é oficina do demônio, não é assim que é o ditado antigo? Mente ociosa é oficina do demônio. Então, toda vez que nós nos encontramos na ociosidade, as sugestões negativas, elas são muito mais fortes do que quando eu estou no trabalho, né? Então, eu preciso ensinar os meus filhos a trabalharem. Isso é uma necessidade, até para o mercado de trabalho, tá? Isso é uma necessidade, mas principalmente para a vida espiritual, né? Isso é uma necessidade. Falta de fé é aquilo que a gente trabalhou agora mesmo. Eu ensino meu filho a agradecer, né? E outra coisa, eu ensino hoje o meu filho a realmente, ou o que realmente é a fé? Fé não é apenas crer. Fé é crer com razão. Fé é crer com discernimento, né? A fé é crer com obras, principalmente, tá? Eu vou sair na pandemia porque eu não vou ficar doente, não.
eu não vou pegar esse vírus, não porque eu sou espírita, porque eu estou fazendo um trabalho assistencial, porque eu vou rezar, porque eu vou para casa espírita, não sei. Será? Será que só porque eu tenho fé eu estou imune? Né? Isso não é fé. Isso é desleixo. Isso é despreocupação. Né? Então, principalmente nesse momento, eu ensino o meu filho que ele agora não pode sair, que ele precisa respeitar a vida dos outros, a própria existência. Né? Como que eu quero tirar ou trabalhar uma ideia suicida na cabeça do meu jovem, da criança que está sob a minha responsabilidade, se eu não amo a minha própria existência, se eu não tenho amor à minha própria vida e me exponho, estou falando agora do atual momento que nós vivemos, e me exponho a esse vírus sem nenhuma responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade com a minha vida, por que ele vai acreditar em mim, ter responsabilidade com a própria existência? Né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter fé e a confiar em Deus. Filho, hoje nós passamos por esse problema, mas vamos orar porque o pão de cada dia Deus nos dará. Então, eu preciso acreditar nisso. É aquilo que a gente falou de não sofrer por antecipação. A gente chora pela falta da manteiga. O pão nós teremos todos os dias, né? Mas a gente reclama pela falta da manteiga. E efeito também da saciedade. Por quê? Porque eu não desejo nada, eu não busco nada, né? Eu tenho tudo. E quando o espírito para de buscar, de desejar, ele entra num estado de total desarmonia com a própria existência, né? Se eu estou em constante... Por que eu falo desarmonia? Se eu estou em constante processo de aperfeiçoamento, eu preciso continuar querendo melhorar, crescer, avançar, progredir. Então, é aquele conceito, nunca está bom, sempre pode melhorar. Ou então, está bom, mas não está bom o bastante que não possa melhorar, né? Melhorei esse último conceito, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E desde cedo incutir estes pequenos valores, tá? Porque são estes valores que vão fazer o espírito vencer as tendências que ele carrega do passado, tá? Outras características, os espíritos que cometem suicídio geralmente são insensatos, né? Eles ateiam contra a própria vida, então, contra a oportunidade que eles têm de progredir, isso é insensatez. Se eu tenho um presente, né? Se eu recebo um dinheiro na minha conta, vou falar de dinheiro, que aí a gente entende melhor. Se eu recebo um dinheiro na minha conta, eu preciso utilizá-lo da melhor forma possível, né? Se eu pego esse dinheiro e não faço nada com ele, né? E nem invisto, aí no caso, para que ele renda, por exemplo, né? Mas se eu não faço nada com ele, eu sou insensata, né? Eu não coloco ele para trabalhar. Então, receber esse presente de Deus e não utilizar, ou abrir mão e abdicar dele, é insensatez, né? E como que nós ensinamos nossos filhos a serem insensatos? Quando eu não ensino, por exemplo, a valorizar o seu tempo. Filho, você tem um presente de Deus que é o tempo. E aí você vai ficar 10 horas no computador jogando videogame? Isso é insensatez, né? Pode até ser um desejo, uma vontade, um vício, mas é uma profunda insensatez. Então, se ele perde 10 horas de um dia de 24, eu estou falando 10 porque eu estou sendo otimista, né? Porque hoje as pessoas, os jovens perdem mais. Mas atentar contra a própria existência e perder mais alguns anos de vida, né? Se ele se acostuma a perder essas horas todos os dias, é natural, tá? São espíritos covardes, né? São espíritos que não enfrentam, que não se responsabilizam. E, gente, isso é como eu coloco? Isso é um tesouro, uma dádiva. Autorresponsabilidade, né? Eu posso me afastar de quase qualquer coisa, mas eu preciso ser responsável pelos meus atos. Geralmente os suicídios eles acontecem porque eu passo por uma coisa que eu não me responsabilizo. E eu jogo a culpa em outras pessoas. Eu fiz isso porque foi fulano, eu fiz isso porque foi ciclano, eu fiz isso porque não sei o quê. É claro que as pessoas que me levam ao suicídio têm a sua cota de responsabilidade, mas aí o problema delas com Deus. Mas quando eu cometo suicídio, é porque eu me acovardei. E aí eu preciso ensinar os meus filhos a serem responsáveis pelas suas atitudes, né?
jogou no chão? Vamos limpar? Nós dois? Escreveu na parede? Não tem problema não, pode escrever na parede, mas vamos limpar a parede. Ah, mas a parede é no vizinho, é na rua. Eu vou passar vergonha. Vamos limpar a parede nós dois. Porque se você escreveu na parede, eu tenho cota aí nesse processo educativo. Eu não te ensinei tão bem, então vamos limpar os dois. Né? Eu me responsabilizo pela minha cota de pai, você se responsabiliza pela sua cota de filho. Uma pessoa que aprende a se responsabilizar desde cedo pelas suas atitudes, sejam elas boas ou negativas, ela nunca vai cometer suicídio. Porque quando ela passar por um problema onde ela se encontra exposta, ela vai ter a coragem de se afirmar e falar assim, não, eu vou reparar, eu não vou fugir, eu vou me responsabilizar, tá? Espíritos, o desespero faz isso, outra característica é o desespero, né? Então ele não encontra solução, e aí a gente vai voltar na fé e a ilusão, o desapontamento, né? Por que nós nos decepcionamos com a vida? Porque eu estou iludido. E hoje nós vemos muito isso. A internet está nos mostrando vidas fáceis. Instagram é uma maravilha, mas ao mesmo tempo, né, é uma desgraça. Porque eu olho a vida do outro, o outro parece tão feliz, tão satisfeito, né? Mal sei que ele só posta TBT, só posta as viagens antigas. Eu acho que ele está viajando todos os dias. Por que ele pode e eu não? Então eu vivo a ilusão da vida dos outros e a minha vida se torna miserável. E os nossos jovens estão muito por dentro dessa influência, né? Eles estão muito conectados com isso, porque eles ficam no celular o dia inteiro. Então, hoje eu tenho que ter muitos seguidores, hoje eu tenho que ter a vida perfeita, hoje eu tenho que ser famosinha, eu tenho que ser blogueira, eu tenho que estar em contato nas mídias sociais, tenho que falar sobre mim, e quando isso não acontece, é porque eu não fiz direito, é porque eu não sou ninguém, é porque eu não sou observada, a sociedade está contra mim, né? Eu não sirvo para viver no dia de hoje. Tá? Então, é muito importante que nós saibamos usar e aí eu estou falando principalmente para os pais observarem seus filhos, adolescentes e crianças das redes sociais, né? Para que a ilusão saia fora da minha existência. Eu não estou nessa existência para viver a vida material. Eu estou nessa existência para viver a vida espiritual. Então, é me conformar sem ser conformista, de acordo com Emmanuel no Palavra de Vida Eterna. Eu vou me conformar com a minha situação, fazer de tudo para melhorar cada vez mais, mas o meu objetivo é o espiritual. E eu preciso ensinar isso para o meu filho. Não vai dar para ler, mas nesse livro aqui, ó, tá o inverso, né? Conduta Espírita, do Emmanuel. Do André Luiz, desculpa, psicografia do Valdo Vieira. Ele vai trabalhar 2 capítulos que eu acho importantíssima a leitura. E aí é muito interessante o jeito que André Luiz coloca o nome do capítulo, já diferencia muito, né? Para a gente nos dá esse sinal de responsabilidade, que é, ele coloca perante a criança, um dos capítulos que a gente ia trabalhar. Então, qual que é a minha postura perante a criança? E eu vou ler só alguns itens que eu acho importante. Por exemplo, ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando amparar em todas as direções. Então, é minha responsabilidade, e aí ele fala perante a criança, todos, tá? Não só os pais, mas é minha responsabilidade amparar a criança em todas as direções. E a gente consegue isso principalmente pelo exemplo, tá? Orientação da infância e profilaxia do futuro. Tem uma outra aqui que eu quero ler. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Então, é meu dever evitar a mortalidade infantil, seja ela por autoextermínio ou não, tá? E aí é qualquer criança, ele não fala seu filho, seu vizinho, seu afilhado, seu sobrinho, não, é qualquer criança. É dever meu proteger a infância. Tem um outro que eu queria ler também. Não, aqui principalmente são esses, tá? Mas vale a pena ler o capítulo todo, então eu incentivo. E o outro capítulo, quer dizer, eu perante a criança, e o outro capítulo é do jovem, e o jovem já é o contrário.
Se eu tenho dever, né, com relação à orientação da criança em todos os seus aspectos, quando eu falo do jovem, eu já falo de uma maneira diferente. Do jovem, ele já tem uma parte bem significativa de responsabilidade para com ele mesmo, né? Então, o que André Luiz faz? Torna o jovem mais responsável nesse capítulo. Aí ele coloca moderar manifestações de excessivo entusiasmo, né? A gente não está aqui para viver de euforia, mas de realidade. Não que essa realidade não possa ser alegre, euforia não é alegria, né? Porque quando eu vivo de extrema euforia, eu vivo de extrema aparência, né? E quando eu não consigo conservar essa aparência, às vezes o único motivo é qual? O suicídio, tá? Anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre. O jovem é muito, muito, muito capaz, né? A gente vê isso, mas ele precisa do direcionamento do mais velho. Ele pode muito, ele tem muita energia, muita força, muita vontade, mas ele precisa da experiência para direcioná-lo, né? E aí ele precisa de mim, ele tem que entender que ele precisa do mais velho, que o mais velho não é ultrapassado, não é bobo, né? Mas que ele é um instrumento para o seu aperfeiçoamento, né? Guardar persistência e uniformidade nas atitudes. Qual é o nosso maior problema hoje com a juventude? Falta de uniformidade. Então, o jovem oscila muito. E essa oscilação pode ser uma tendência para o suicídio. Hoje, né, as pessoas, principalmente as mais jovens, elas preferem morar de aluguel. Por quê? Porque elas não têm vontade de viver muitos anos na mesma existência. Não estou falando que essa situação é ruim ou positiva, isso não, né? Não estou criticando aqui, mas é um dado estatístico que mostra que esse jovem ele não é mais tão uniforme quanto as pessoas mais antigas, que às vezes viviam 30, 50, a vida toda numa mesma casa. Emprego é a mesma coisa. Hoje os jovens mudam de emprego com mais facilidade. E antigamente uma pessoa ficava 25 anos trabalhando no mesmo lugar, né? Então, buscar um equilíbrio, tá? Para que eu aprenda a viver com os obstáculos, porque geralmente eu não sou uniforme, equilibrado, porque quando vem um obstáculo eu não encaro, eu fujo dele. E aí eu prefiro não encará-lo de frente, tá? Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando outro sim o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. Então, muito cuidado com o ambiente externo, né? Às vezes a gente pode encontrar em ambientes externos onde o vício é muito propagado, o quê? As sugestões para o mal fazer, que no caso aqui seria o suicídio, tá? Então, quanto melhor, quanto mais equilibrado, quanto mais harmônico o ambiente em que eu me encontro, menos essas possibilidades surgem na minha cabeça. E aí cabe aos pais zelar pela harmonia do seu lar, para que essas ideias permissivas elas possam se afastar da cabeça dos nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, né? Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade ao aperfeiçoamento moral de si mesmo, né? Então, nosso dever é com a sociedade, com o bem coletivo e com o nosso próprio bem. Se eu tenho qualquer intenção de fazer o mal a algum desses dois, eu preciso me vigiar, porque alguma coisa está equivocada, tá? Buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico desde os primeiros dias da mocidade. Então, Paulo já falava isso. Paulo, gente, leiam Paulo Estevam. Paulo é um grande orientador aos jovens, tá? E trabalha muito nesse processo, tá? Para a gente terminar, porque o nosso tempo já vai se esgotando, né? Quando Paulo encontra com Timóteo, não, como é que chama, mãe? Aquele jovem que...
Tito. Não, acho que não é Tito, não. Eu esqueci. Ele está com um jovem, à sua tutela. E aí, o que acontece? Eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Tito, Timóteo, esqueci. Ele faz uma viagem, e aí, no meio da viagem, esse jovem vira para ele e fala que não vai continuar, porque o trajeto... É Marcos, isso mesmo. O trajeto que eles vão passar, né? O trajeto que eles vão fazer era muito difícil e eles não iam conseguir. E aí Paulo vira para ele e fala que a obrigação... E aí ele pede para que alguém, né, voltasse com ele. E aí Paulo vira e fala assim, eu vou continuar, porque a obrigação, a minha obrigação é com o evangelho do Cristo, e eu não vou abdicar o evangelho do Cristo por caprichos. Eu preciso continuar com aquele compromisso que me foi dado, né? Então, o compromisso, a responsabilidade tem que fazer parte da existência do jovem. E para que isso aconteça, os pais são ponto de referência, porque a educação tem isso como base, né? Ensinar os filhos a agir desta forma. Isso evita, por quê? Porque quando vier a ideia de suicídio, ele tem bases para negar aquela ideia que lhe veio à cabeça. Eu vou sugerir a leitura, eu queria muito deixar aqui, desse livro aqui, Caminhos para a Paz, do Raul Teixeira. Tem um capítulo falando só sobre suicídio, e no final de um deles ele fala assim, desse modo, presta bem atenção no modo como vives, ele fala direto para o jovem, tá? Como te relacionas com os que te cercam em todos os campos da existência. Observa como te has relacionado contigo mesmo e com o pensamento cósmico de Deus, para que avalie as suas necessidades particulares ou gerais. Abraça-te à oração e conduze-te pelos rumos da vigilância. Lê o que te higienizes e reconforte a alma e age consciente em prol do bem geral, para que não deixes abertas as portas que facilitam o acesso perturbador que induz as ideias e práticas suicidas. Confia que cada dia tudo se altera para melhor e que, se prosseguires atento e confiante em Deus, a tua vida se transformará e conseguirá vencer os tempos opressores e as as agruras que se insurgem, tá? E aí, nesse livro aqui, Antologia da Criança, a mensagem de Meimei, né, é a seguinte: Senhor, disseram os homens que me queriam tanto, mas ao atingir-lhe a casa não dialogaram comigo segundo as minhas necessidades. Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos me deram um coração. Afirmam que devo procurar a felicidade, entretanto não sei como fazer isso, se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-se por não aceitarem as disciplinas da vida. Escuto-lhes as lições de paz, contudo, acompanho-lhes as rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior quinhão de recursos da terra. Recomendam-me buscar alegria, mas muitas vezes observo que está misturado de lágrimas o leite que me estendem. Erguem plácidos palácios para mim. No entanto, entre as paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam a cada dia reclamações e queixas que não sei compreender nem registrar. Explicam que é preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo, muitos me mostram como exercitar a vingança. Senhor, que será de mim neste grande mundo que construíste entre as estrelas, sempre adornado de flores e esquecido de sol, se os homens me abandonarem? Fazei que eles reconheçam que dependo deles, como o fruto depende da árvore. E tanto quanto seja possível, dize-lhes: Senhor, que terei comigo apenas o que me derem e que posso ser, enquanto estiver aqui, unicamente o que eles são. Eu vou me despedir, porque eu já estou 3 minutos atrasada. Entrego a palavra para a direção. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. São temas delicados, Soninha, mas necessários refletir nos dias de hoje, né? Muito sérios, né? Nós gostaríamos de agradecer, em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus, por ter aceito o convite, tá? Muito obrigado pelas reflexões, pelo preparo do estudo, tá? Gostaria também de deixar o convite aqui para o próximo estudo, vou colocar na tela aí, vai ser no domingo, às 19 horas, é um estudo sequenciado do livro
SOS Família, e nós vamos estudar o capítulo 9, tá? Dentro do lar. Nós teremos, né, mais palestras com a campanha de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. A programação está toda na nossa página do Facebook, tá? Sinta-se à vontade para visitá-la. Então, neste momento, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade da noite, levando o nosso pensamento, os nossos sentimentos ao plano mais alto, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos estudando o Teu Evangelho, né, os Teus ensinamentos. Gostaria de pedir a todos que possamos emanar vibrações a todos aqueles irmãos que neste momento passam pela ideia, o motivo do suicídio, o autoextermínio, aqueles também que estão envolvidos também no suicídio indireto, né, através das drogas, dos vícios, do desequilíbrio, e aqueles irmãos também que já desencarnaram pelo suicídio, que eles possam ser amparados, equilibrados, ajudados neste momento. Que a paz e a luz do Mestre Jesus envolva nosso planeta e a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Soninha, muito obrigado, tá? Até a próxima. Boa noite a todos e um bom restante de semana. Até a próxima.